Na reunião da Comissão Intergestores Regional, Júlia questiona as dificuldades de acesso aos exames de mamografia no município de referência. E Olga lembra a todos que ações de prevenção e diagnóstico do câncer devem ser prioridade. O acesso à nossa rede do SUS inicia, como em todo o Brasil, pela atenção primária. Então, o paciente busca os postos de saúde, as unidades de saúde, e lá é feito o acolhimento e, em seguida, se houver a necessidade, a consulta médica. E nessa consulta, havendo a necessidade, o médico vai encaminhar para um especialista, para atenção secundária, né? Uma especialidade e exames também especializados. E aí entra a rede especializada e, havendo necessidade, também a rede hospitalar. Porém, como em todo o Brasil, nós temos uma grande dificuldade para acessar exames e consultas especializadas que compõem a média complexidade. A iniciativa do Serviço de Oncologia de Itajubá nasceu de uma necessidade da população. Quando fizemos uma pesquisa, o que mais a população queria, o que aparecia em primeiro lugar disparado, era o serviço oncológico em Itajubá. Quando eu comecei a buscar o tratamento, ainda não tinha aqui em Itajubá. Tinha Oncominas, particular, convênio. Assim, nós contactamos o Hospital de Clínicas de Itajubá e o hospital prontamente nos sinalizou positivamente que poderia também atender Itajubá e os municípios da nossa microrregião com tabela SUS e, inicialmente, isso bancado pelos municípios. Se um diagnóstico for feito precocemente, o resultado de cura ele torna-se muito mais plausível. Então, quanto mais cedo o tratamento é iniciado, maior é o tempo de vida dos pacientes. Inclusive, a nossa média entre o diagnóstico e o início do tratamento é uma média muito boa, é de 5 dias. O diagnóstico do câncer, ele não mexe só com o paciente, ele mexe com a família. Então, a família inteira fica aliviada sabendo que você está tendo esse conforto, essa tranquilidade. Além do mais, o paciente não precisa deslocar para a referência que fica a mais de 170 quilômetros do município de Itajubá. E mesmo os municípios aqui, 20, 30, 40 quilômetros de Itajubá, esse paciente também não precisa deslocar 200 quilômetros ou mais, desloca 20, 30, 40 quilômetros e já está na sua casa também. Foi muito bom para mim eu ter conseguido esse tratamento, porque eu tenho o conforto, a comodidade de estar na minha casa, com a minha família, e vim fazer o tratamento e poder voltar no mesmo dia, logo após receber o medicamento. E aqui a gente não é um número, como a gente vê em muitos lugares. A gente é tratado pelo nome, sabe? É uma família. Então, isso ajuda demais o paciente oncológico. E esse conforto não tem preço que pague isso. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a atenção hospitalar e ambulatorial especializada. A gente vai conversar sobre a organização da rede de atenção à saúde, sobre os princípios para a organização da atenção hospitalar e ambulatorial e muito mais. Mas antes, como você já sabe, a gente relembra os destaques da aula passada. Na aula anterior, nós começamos a entender o tamanho do desafio que é organizar assistência especializada na rede de atenção. Nós vimos que a integralidade do cuidado nem sempre é alcançada somente com os serviços oferecidos na atenção básica. Entendemos que para superar os problemas de referência e contra-referência entre a atenção básica e a atenção especializada, é preciso colaboração e troca de saberes entre profissionais. E falamos também sobre a importância do processo de regionalização para fortalecer a rede de atenção e atender às necessidades de saúde dos usuários.
Na rede, os pontos de atenção hospitalar e ambulatorial especializados são inúmeros. Oncologia, terapias com fins diagnósticos, tratamentos oftalmológicos, próteses, cirurgias odontológicas. E todos devem atuar de forma organizada na rede de atenção à saúde. O que então o gestor municipal precisa fazer para que isso aconteça? Se a gente olhar historicamente, o processo de organização de rede, ela está completando praticamente 100 anos, porque a origem do conceito de rede é datado da Inglaterra em 1920. Nós estamos aqui em 2022 tentando organizar esse processo de forma que ele fique, que dê uma atenção mais integral e efetiva e eficaz. Isso foi perpassando ao longo do tempo na Constituição Federal, no artigo 198, que coloca a integração de rede regionalizada e hierarquizada, né? Precisa ser olhado de forma muito particularizada para cada estado e cada região. É impossível a gente pensar numa organização de rede sem pensar que existem diferenças enormes em vários pontos do nosso país. A rede deve ser um conjunto articulado e contínuo das ações. O que a gente percebe é que sempre existe descontinuidade. E é importante que isso seja sempre muito estabelecido, loco-regionalmente, através das comissões intergestoras bipartite, através da comissão intergestora tripartite, que vai criando aí uma continuidade desse processo, formando esses arranjos organizados de redes loco-regionais e estabelecendo aí diretrizes para essa rede, né? Mas não esquecendo que essa rede precisa e tem um enorme desafio, que é a formulação de um modelo social ético, equânime e norteado por inclusão social, né? Venha muito ao encontro de uma política que completa vários anos, que é a humanização do Sistema Único de Saúde, né? Nesse complexo mundo de organizar esse processo, ainda mais diante da mudança do perfil do cuidado e das necessidades das pessoas. A lógica de rede objetiva pela provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, construída mediante um planejamento de gestão e financiamento, né, que é o grande nó. Sempre para a gente pensar em organização de rede, a gente tem que pensar que a gente tem um jargão, que a saúde ela não tem preço, mas ela tem um custo. E se a gente não coloca esse custo direcionado para organizar essa rede, é óbvio que vai ter lacunas, vai ter espaços, vai ter gaps que vai dificultar esse atendimento. E a gente não pode deixar que o usuário ele fique perdido, né? Não sabendo onde procurar, se ela procura numa unidade de atenção primária, se procura numa porta de emergência, se procura num hospital, se procura num serviço de atenção especializado. Essas portas precisam estar integradas para que esse caminho do usuário não seja perdido e muitas vezes prejudicando até mesmo a continuidade do seu cuidado. A organização da rede, entre outras ações, é feita regionalmente a partir da identificação das necessidades de saúde da população, do reconhecimento da estrutura da rede de serviços e dos pontos de atenção e da definição de prioridades. Erroneamente, muitos gestores dão prioridade aos serviços que mais estão disponíveis na rede. Na verdade, o certo é definir prioridades baseadas nas necessidades dos usuários. O gestor já enfrenta grandes desafios por causa da insuficiência do financiamento e da iniquidade na distribuição de recursos entre regiões. Por isso, é preciso focar os recursos e esforços nos serviços que realmente vão trazer mais saúde e bem-estar para a população. Além da participação dos gestores em âmbito regional e da integração entre a UBS e a unidade especializada, o conhecimento das necessidades de saúde depende muito do acesso que o gestor tem às informações de qualidade que ajudam na tomada de decisão. Nós já falamos sobre gestão da informação na aula 11 do nosso curso. Você se lembra?
Após identificar as necessidades de saúde e definir prioridades para a região, os gestores precisam delimitar as responsabilidades que cada um terá na organização da rede de atenção à saúde. A definição adequada da abrangência dessas regiões, ela é essencial para fundamentar as estratégias de organização dessa rede de atenção, devendo sempre ser observada as pactuações entre Estado e município, como também entre os municípios para o processo de regionalização. É interessante dizer também e lembrar que o primeiro elemento é da raiz e sua razão é de ser dessa rede de atenção à saúde, é uma população colocada sob sua responsabilidade sanitária e econômica. E é isso que marca a atenção à saúde baseada na população. É uma característica essencial das redes de atenção à saúde. E essa responsabilização sanitária, ela envolve os 3 entes financiadores e executores desse processo, que são municípios, estados e União. Então, ele vai precisar que aquela região ofereça as ações e serviços que ele precisa para dar uma melhor assistência à sua população. E para que ele faça isso, tem que ser uma região que tem uma programação que cada gestor ele seja responsabilizado no que ele pode oferecer. Então, eu posso oferecer à minha região o serviço de mamografia. E aí todos os outros municípios vão passar a fazer a mamografia no meu município, porque eu estou oferecendo isso para a minha região. Outro município ele pode estar oferecendo a tomografia. Então, aquele município que oferece a tomografia, nós vamos encaminhar ele através de uma programação pactuada, integrada, onde a gente vai transferir os nossos recursos nesse serviço de tomografia para aquele município. Então, isso se torna uma região fortalecida, mais resolutiva e diminui as distâncias de a gente estar andando com esse paciente para grandes centros para poder ele estar sendo ofertado e oferecido aquele serviço. Pactuadas as responsabilidades de cada gestor, é hora de contratar os serviços que vão ser ofertados à população. Um dos grandes desafios para a gestão municipal de saúde, seja no nível de um município de pequeno porte, seja numa capital ou mesmo numa região de saúde, é a definição de que serviços precisam ser contratados. A definição das necessidades em saúde é fundamental para definir o quantitativo de serviços que precisam ser contratados. A seguir, o gestor precisa enfrentar um processo que, sem dúvida, é burocrático, mas é fundamental para garantir a licitude e a regularidade dessas contratações. Eventualmente, isso se trata de um processo público que deve ser feito da forma mais transparente, abrangente e sistemática possível, inclusive com a participação do controle social, de maneira não só assídua, mas também efetiva quanto à tomada de decisão. Assim, ao definir as necessidades de saúde, é preciso iniciar um processo licitatório para que as contratações sejam realizadas. Pré-requisitos formais precisam ser atendidos e, obviamente, eles precisam se encontrar com uma programação racional que vai garantir o acesso da população àqueles serviços que incluem não apenas serviços ambulatoriais, serviços hospitalares, tanto de média quanto de alta complexidade. Uma questão fundamental é que esses serviços devem atender às necessidades relacionadas com atenção primária em saúde, como suporte diagnóstico, suporte de tratamento, suporte a tudo que é necessário para uma população delimitada dentro de um território que tem uma gestão única na figura da gestão municipal de saúde. Isso inclui uma definição que passa não apenas pelo nível local, mas a visão sobre as regiões em saúde também é necessária. Ou seja, uma discussão regional, participativa e, acima de tudo, bem orientada e racional
pode favorecer que os contratos realizados pelos gestores alcancem um nível, se não ótimo, mas pelo menos o melhor possível naquele momento em que uma determinada gestão está desenvolvendo esse processo de contratação. Somente dessa maneira, nós conseguiremos alcançar níveis de atendimento às necessidades em saúde, que são, afinal de contas, o grande objetivo da existência dos sistemas locais de saúde e, assim, impactar de maneira positiva no perfil de saúde da nossa população e na vida de cada uma das pessoas. Contratar serviços de saúde é apenas uma das responsabilidades da gestão. É importante também construir referências e protocolos de fluxo e acesso na atenção hospitalar e ambulatorial. Uma vez definidas as necessidades de saúde de uma população, incluindo aí as diferentes necessidades para diferentes grupos sociais, é necessário descobrir se a disponibilidade de acesso que você tem dentro do seu território atende ao que está sendo apresentado. E, obviamente, é muito difícil que um território sozinho dê conta de todas as necessidades que são requeridas como suporte ao que é desenvolvido, principalmente pela atenção primária. Nesse caso, é necessário fazer uma espécie de contrato extraterritorial para encaminhar referências para que tenha acesso a diferentes serviços que não são ofertados dentro do seu município. Inclusive, dentro do próprio município, é preciso estabelecer os fluxos regulatórios que acontecem dentro do município para se acessar um determinado serviço de média e alta complexidade. Isso parece um pouco complicado, mas, na verdade, envolve uma série de fluxos que também já estão pré-definidos e são chamados, basicamente, de referência e contra-referência, que significam que o cidadão precisa transitar dentro do sistema, indo e retornando para que ele receba esse feedback a partir das suas próprias unidades básicas de saúde e de suas equipes, especialmente da atenção primária à saúde. Dessa maneira, é preciso tornar público como se dá o fluxo dos pacientes para que as pessoas não só reconheçam, mas também exercitem esses fluxos e, assim, evite que aconteçam fluxos em paralelo, como, por exemplo, pessoas acessando a média e alta complexidade sem que tenham passado necessariamente pelos fluxos regulares. Com exceção das urgências e emergências, é racional e desejável que todos os fluxos que acontecem dentro do sistema local de saúde, inclusive os fluxos referenciados para outros sistemas locais de saúde, é importante que eles aconteçam dentro de uma lógica de regulação. Essa regulação muitas vezes é realizada por centrais de regulação ou estruturas congêneres. Dependendo do tamanho do município, não é necessário sequer que você estabeleça uma central de regulação, mas isso pode ser feito dentro de um setor competente da Secretaria Municipal de Saúde. Outras vezes, você pode contratualizar e ter centrais de regulação regionais, onde o fluxo também é regulado a partir de regras pré-estabelecidas e protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que são racionais e que facilitam não só o trabalho dos clínicos, mas também o reconhecimento das necessidades em saúde de uma população. Dessa maneira, a referência e a contra-referência são movimentos absolutamente essenciais dentro de um sistema de saúde. Só com o estabelecimento de regras claras para que isso aconteça, os fluxos dentro do sistema facilitam que o paciente ou o cidadão transite dentro dele em vez de dificultar esse caminho, né? Então, quanto mais sistemático, transparente e desburocratizados forem esses fluxos, melhor para o cidadão e, assim, mais facilmente os objetivos do sistema local de saúde serão atingidos. Mas de nada adianta ofertar serviços de qualidade se os usuários não tiverem acesso organizado e facilitado aos pontos de atenção. No Brasil, nós temos aí uma variedade de municípios, e nós temos a maioria desses municípios onde o gestor municipal ele é responsável por prover aos cidadãos a atenção básica e garantir o acesso a todos os serviços de saúde. Basicamente, o gestor municipal ele precisa ter um serviço de logística de excelência, já que ele não tem todos os serviços de saúde que o cidadão dele precisa em seu município, a maioria deles, ele precisa garantir um serviço de logística
de qualidade, de excelência, para levar o cidadão ao serviço. Então, na verdade, quando a gente pensa as redes de atenção, a gente sabe que cada rede possui N pontos de atenção onde o cidadão que necessita daquele serviço precisa passar. Garantir um serviço público de transporte que possa levar esse paciente a todos os pontos de atenção é uma necessidade do cidadão e uma responsabilidade do gestor municipal. O transporte em saúde ele tem 3 eixos, né? Um deles é o transporte eletivo, nós temos o transporte de urgência, que é aquele que o paciente precisa naquele momento. Nós temos aí toda a rede do SAMU no nosso país, né? E temos também o transporte de resíduos de serviços de saúde, que também é uma responsabilidade do gestor municipal. Fazer o transporte de saúde de forma consorciada diminui custo e ela garante que o paciente seja levado de forma humanizada, porque não é um veículo qualquer, é um veículo escolhido por ser o mais adequado. Nós temos estados que, em vez de veículos, né, usam embarcações, a gente sabe disso, que também ela pode ser pensada de forma consorciada, e também o transporte de resíduos de serviços de saúde, que também pode ser pensado de forma consorciada, né? O veículo que vai fazer a coleta de todos os resíduos do município bem pequeno, ele ficaria com um custo bem maior do que se ele fizer a coleta do resíduo de serviços de saúde de todos os municípios de uma região e levasse esse resíduo para o destino final correto, também com custo menor. O transporte sanitário de forma consorciada é uma política que ela é muito bem-vinda nos municípios. A articulação entre gestores é fundamental para a organização da rede. Esse processo de regionalização, ele existe exatamente na tentativa de superar a fragmentação dessas políticas de saúde e promover uma organização de uma rede regionalizada de ações e serviços que ela possa ser mais forte, definindo claramente as responsabilidades sanitárias entre os entes federados e entre os municípios. Cada município vai ser responsável por algo que ele possa ofertar naquela região dentro desse planejamento integrado. E essa regionalização, ela precisa ser uma regionalização viva. Os gestores têm que entender que você, dentro da sua região, você tem que ser de forma cooperativa, de forma de fazer uma cogestão dentro daquela região. Esse processo compartilhado e solidário, ele se dá exatamente no espaço da CIR, que é a Comissão Intergestores Regional, estabelecendo ali dentro uma responsabilização coletiva. E essa CIR, ela funciona tanto como espaço técnico e político. Oferecendo esse espaço técnico e político, ela dá uma maior resolutividade na assistência, porque eu vou precisar de uma interlocução política para que eu articule vários serviços dentro da região, para que meus munícipes vá para determinado município, que às vezes não pode estar naquela programação, mas eles vão me atender de forma emergencial. Então, isso é uma articulação política. E a técnica, onde vai ser baseado no planejamento regional integrado, que ali a gente vai desenhar o modelo de como a gente vai querer a nossa região e as ações e serviços que vamos oferecer dentro da região. E o apoio matricial aos gestores e equipes de saúde durante o processo de organização da rede também pode vir através da educação permanente. A gente tem uma experiência já de 4 anos fazendo consultas especializadas por conta da dificuldade que os municípios têm aqui na região amazônica, na região norte do país, de manter um especialista lá no município, né? Tanto pela questão da escassez de profissional, quanto pela questão financeira, né? Do financiamento insuficiente para a gente poder atrair esse profissional para as regiões do estado. Então, a gente pensou uma forma de que esses profissionais pudessem prestar sua assistência ao município.
Aí o uso da tecnologia foi uma das soluções que a gente encontrou para poder prestar essa assistência. A telemedicina, ela trouxe um encontro, um encurtamento de distâncias. Antes o município precisava mandar seu paciente para a capital, para Belém, que era onde estava a referência, né? E o paciente tinha que gastar recursos do Ministério do SUS com passagem, com estadia, com acompanhante, não era a área finalística que é saúde pública. Então a gente levando essa consulta para o cidadão, a consulta especializada, a gente já encurta a distância, diminui tempo para que seja feito um bom serviço para o cidadão nos nossos municípios e em todas as regiões do Pará, que é um dos maiores estados do Brasil, um estado de regiões continentais. O programa de telemedicina como uma ferramenta importantíssima para que a educação continuada seja realizada no município. Essa troca de saberes, essa troca de conhecimentos também atinge todos os profissionais da saúde, não só como os médicos, como os enfermeiros. É necessário fazer levantamento social, é necessário fazer a captação dos dados para um sistema que a gente criou, uma plataforma inteligente, que é onde a gente tem um prontuário, tem um registro de todas as consultas dos pacientes. Então, o profissional médico de uma especialidade, ou seja, da atenção básica lá no município, ele já consegue verificar, acompanhar aquele paciente da primeira consulta em uma especialidade e o paciente vai passando por várias especialidades. Então, é bom para o cidadão, é bom para a gestão, porque economiza recursos e passa a gastar mais nas áreas finalísticas de atendimento, e é ótimo para os profissionais irem trocando experiências de conhecimento. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para falar sobre os consórcios de saúde. O Conasems vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o Conasems quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais Conasems, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. O papel do consórcio de saúde, hoje ele se torna fundamental na vida dos municípios, na resolutividade dos problemas dos municípios de grande, médio e pequeno porte, dentro do vazio assistencial que a saúde tem hoje em dia. Com a formatação e com as pactuações que o SUS vem ofertar, aquilo que não é sanado a necessidade, o consórcio consegue estar sanando essa necessidade dos municípios através da média e da alta complexidade. E em virtude disso, esse formato de cooperação ele se torna de extrema relevância, porque o consórcio ele vem a trabalhar com escala e escopo, mas sempre com o objetivo da qualidade e do atendimento humanizado. Nesse ponto, o consórcio nos ajuda muito, pois muitas vezes o número de consultas e exames oferecidos pelo SUS não atende à necessidade da população. Um consórcio hoje, apesar de ser, eu acredito, uma das ferramentas mais importantes assistenciais que os municípios têm, né, essa ferramenta assistencial, ele pode mudar a vida das pessoas nesse quesito da oferta humanizada, visando sempre a qualidade
da tratativa que aquele paciente necessita. Uma iniciativa como essa, sem dúvida, muda a vida das pessoas, dá mais conforto, dá mais alento. O consórcio de saúde é uma forma de promover a cooperação entre os gestores. Os consórcios são uma ótima alternativa, principalmente para municípios de pequeno e médio porte. Isso porque reduzem custos na oferta de serviços, facilitam a organização de serviços e ainda garantem a eficiência e a eficácia da gestão. Na reunião da CIR, já ficou claro para os gestores que é preciso ampliar a oferta de exames de mamografia na região. Além disso, todos vão trabalhar para construir novos protocolos de acesso e definir o fluxo para apoiar a central de regulação. Na saúde, o conceito de regulação é bem amplo e pode ser aplicado de várias formas. Entre elas estão a regulação de sistemas de saúde, a regulação da atenção à saúde e do acesso à assistência e a regulação da qualidade e da eficiência da atenção. A regulação do acesso na atenção hospitalar e ambulatorial, por exemplo, tem o objetivo de organizar o acesso baseado em protocolos, na classificação de risco e em outros critérios de priorização. Ações que devem ser realizadas de forma participativa entre os gestores. Em relação à regulação do acesso, o gestor ele precisa ter compreensão de que as ferramentas que ele possui, entre elas a regulação e, além disso, o planejamento, a própria contratualização de serviços, ele tem como objetivo final a oferta de serviços ao paciente, ao usuário. Então, nesse sentido, a regulação do acesso, ela compreende uma importante etapa desse processo, que é facilitar com que os pacientes possam chegar até a atenção ambulatorial especializada e na atenção hospitalar. O gestor ele precisa compreender que os pacientes classificados em baixo e aqueles de médio risco em determinados protocolos podem ser acompanhados dentro da atenção básica. E aqueles com alto risco ou de muito alto risco precisam ser compartilhados com a atenção especializada ambulatorial e hospitalar. E não é só encaminhar para a atenção especializada, mas sim compartilhar o cuidado. Ele vai ser compartilhado com as equipes de atenção básica e com os centros de referência. Por isso é necessária uma comunicação entre eles. Então os municípios, as equipes municipais, elas fazem a estratificação dos pacientes, jogam essas informações num drive específico. Isso é acolhido pela regulação do ambulatório, por exemplo, e nessa regulação é visto quem são os pacientes que vão vir para o atendimento em determinadas linhas de cuidado. Os gestores eles precisam estar em constante diálogo para estabelecer quais são essas linhas de cuidado que precisam ser priorizadas e quais são os serviços que precisam ser implementados ou que precisam ser acionados. Não existe uma receita própria para que isso seja estabelecido. É necessário fortalecimento da gestão, apoio de outras instituições, pensar também na qualificação da equipe, de dentro do território, da atenção básica em especial, para que eles possam estabelecer fluxos e processos de trabalho, a fim de encaminhar os pacientes certos para os locais certos. Pensar também que o recurso dentro do Sistema Único de Saúde, ele é limitado e finito, então a regulação do acesso, ele vai fomentar que o recurso seja utilizado de maneira mais eficiente, se for necessário, rever mecanismos de contratualização, rever os contratos estabelecidos, as metas estabelecidas entre os prestadores públicos e privados daquela região. Quando a gente pensa em regulação, a gente tem que pensar também que a regulação ela é executada por todos os atores dentro do sistema de saúde. Por isso, a necessidade dos gestores se fortalecerem enquanto grupo, enquanto região, para pensar estratégias conjuntas de como enfrentar esses desafios.
A gente vai falar mais sobre regulação em uma próxima aula do curso, ok? E assim como em várias ações e políticas de saúde do SUS, as estratégias de organização da atenção hospitalar e ambulatorial especializada devem ser monitoradas e avaliadas regionalmente. Assim, a gestão consegue analisar os resultados e tomar decisões com mais efetividade para a organização da rede. E agora vamos para a cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Sou Thiago Teixeira, gestor municipal de saúde do município de Jundiaí. Município de Jundiaí é um município de médio porte aqui no estado de São Paulo, 420 mil habitantes. Um município muito bem estruturado, né? Um IDH muito alto no estado de São Paulo, um dos maiores também do Brasil. Considerado um município estruturante da sua região de saúde. Ele tem uma diferença em relação às outras regiões de saúde do estado de São Paulo, porque toda a parte de alta complexidade, né, está sob gestão municipal, né? Diferente de outras regiões do estado de São Paulo, de outros estados do Brasil, que a alta complexidade está sob gestão do estado. E agora vamos para o município de Itajubá, em Minas Gerais. Meu nome é Nilo César do Vale Baracho, sou gestor de saúde e vice-prefeito da cidade de Itajubá, no sul das Minas Gerais. Itajubá fica em uma região em que ela é sede de microrregião e Itajubá, com mais 14 municípios, compõe essa região. Lá na nossa região, nós organizamos a média e alta complexidade através de muito diálogo, muita união entre os municípios, uma vez que Itajubá tem por volta de 100 mil habitantes e os demais municípios são municípios pequenos, de 2, 5 mil, 10 mil, no máximo 30 mil habitantes. A região de saúde de Jundiaí aderiu a todas as redes do Ministério da Saúde, né? Seja a Oncorrede da Oncologia, seja a rede materno-infantil da Rede Cegonha. Então nós temos o plano de ação regional da rede de urgência e emergência já aprovado pelo Ministério da Saúde e já sendo executado na nossa região. Então, como que a gente vai garantir a integralidade do cuidado deste usuário, né? Lá na nossa atenção primária, que deve ser e é a coordenadora e ordenadora do cuidado, né? Então, nós estamos falando primeiro das linhas de cuidado, né? Acho que é muito importante que um dos componentes da rede de média e alta complexidade se dá também nas políticas de promoção e prevenção que se dá a partir da base, né, da atenção primária. O grande trabalho que nós estamos tendo na região de saúde aí é poder ter os hospitais de apoio ao hospital de alta complexidade, qualificando estes leitos, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Senão fica aqueles hospitais que têm leito, mas de verdade não conseguem garantir o cuidado nem do seu município, nem da sua região para casos de média complexidade. Então, isso é assim que a rede está organizada, de maneira hierárquica, né? A região de Itajubá segue com seus desafios, porém com muitas conquistas, e a população, a cada dia que passa, tem percebido que ela consegue, né, ser muito bem atendida pela nossa rede do SUS. O que é interessante nesse processo da regionalização do cuidado? No qual cada município tem muito bem empregado e escrito no instrumento, que é o plano, né? Obviamente, qual é o seu papel e quais são as suas referências, né? É muito raro a gente ter que acionar uma outra região de saúde para garantir a integralidade do cuidado. Então, a gente qualificou muito o acesso, a gente qualificou muito a contra-referência desses pacientes para tirar o estrangulamento que nós temos da rede terciária, que melhorou muito nessa organização regional em rede, né? É acesso qualificado em tempo oportuno, né? Eu acho que o grande ganho, viu, é que a região conseguiu, independente de partidos políticos, né? Conseguiu se organizar em redes, estruturar suas redes, habilitar os seus serviços e qualificá-los, né? Para poder garantir a integralidade do cuidado do nosso usuário. Vamos então rever os destaques da aula de hoje? Nesta aula, nós conversamos sobre a atenção hospitalar e ambulatorial especializada.
reforçamos a importância de organizar a rede de atenção à saúde a partir das necessidades de saúde do território. Entendemos que a definição de prioridades depende de uma análise detalhada da situação de saúde do território. Falamos sobre ações da gestão na definição de protocolos de fluxos e acesso. Vimos que o consórcio de saúde promove a cooperação entre os gestores nas regiões de saúde. E, por fim, lembramos que o monitoramento e a avaliação são parte do processo de planejamento e devem ser práticas constantes dos gestores. No AVA, você vai poder aprofundar muitos dos temas da aula de hoje. E não deixe de interagir com seus colegas e tutores. Você também já sabe que o Conasems está nas redes sociais. E na próxima aula, a gente vai falar sobre a organização da rede de urgência e emergência. Até lá e bons estudos!